Tem um ditado que mulher é sexo frágil, mas eu mostro pra vocês, eita pensamento errado. Mãe Maria, abre a janela e vem cá. Nós somos de Juazeiro, nós viemos apresentar. Eu nasci lá no Gonçalo, fui morar no Maranhão. Lá tinha a dança do coco, mas eu não dançava não. Mãe Maria, abre a janela e vem cá. Nós somos de Juazeiro, nós viemos apresentar. Muitíssimo obrigada por acolher a equipe toda aqui. E eu vou começar, como sempre, pedindo para a senhora contar a sua história, de onde a senhora quer começar. A gente quer conhecê-la. Olá, eu sou Marinês Pereira do Nascimento, conhecida como a Mestra Marinês, e para mim é um orgulho imenso estar hoje com vocês aqui, todo mundo reunido, para a gente bater um papo 10 por aqui, né? Falar sobre a história da Mestra Marinês, falar sobre o grupo da Mestra Marinês, contar um pouco da minha história que eu esperei muito tempo para falar. Eu nasci ali no sítio Cipó, município de Crato, conhecido como Gonçalo. Mas com 2 anos de idade, meu pai foi morar no Maranhão. E aí lá vem a história do coco me acompanhando até o Maranhão, que lá também tinha a dança do coco, mas eu também não dançava não. Por questões que na época da história do coco, na nossa família, era para fazer os pisos das casas. Então as crianças não podiam participar. E só dançava se fosse o noivo com a noiva, então se já fosse casado, que no caso era o meu pai, minha mãe e meus avós que dançavam. E essa história se deu que veio um rapaz de Alagoas, casou com a irmã da minha avó paterna, do meu avô paterno, na verdade, e implantou a dança do coco na nossa família, lá no sítio Cipó. Mas eu só entrei na história da dança do coco, eu já estava casada, já tinha formado minha família. E a história do coco de tio Doniz foi passando de geração em geração, até chegar no mestre Dodô, que é um tio meu também. E ele continuou com a história da dança do coco. Sim. E aí eu fiquei dançando com ele lá e foi uma alegria muito grande, porque era o meu sonho, era entrar na história da dança do coco. Nasci e me criei vendo a história do coco, mas eu não podia participar. A partir do momento que eu comecei a brincar no coco, né, eu fui convidada um dia pelo meu cunhado para ir até a escola, dar uma oficina de coco. E quando eu cheguei para o meu mestre, falei para ele que a gente tinha recebido esse convite através de mim. E aí o meu mestre, ele falou dessa forma. Ele não disse diretamente que eu não ia, porque ele me propôs que tinha que fazer uma reunião com os meus tios para poder decidir se eles iam ou não. Ou seja, se nós poderia ir. E eu já fiquei com raiva, eu falei que eu ia. E ele falou, minha filha, mas não pode, tem que combinar com seus tios. Eu falei, eu vou. E ele disse, bom, então se você for, infelizmente, não vai poder contar comigo. Ou seja, você vai estar fora da brincadeira, porque você vai sem permissão. Aí eu falei, pois eu vou. Ele disse, não, pois vamos fazer o seguinte, vá, faça seu trabalho por lá, mas eu não posso ir sem falar com meus companheiros, com meus compadres. E aí eu fui. Já saí dali determinada que eu ia e ele falou, tudo bem, filha, pois vai. Aí eu já saí pensando, eu digo, eu vou fazer um grupo, eu só quero mulher porque homem dá trabalho demais. Cheguei na casa da minha prima e chamei ela, que é a sobrinha da minha mãe, a Maria. Eu disse, Maria, tu tem coragem? Ela disse, mulher, eu até tenho coragem, eu só não sei se eu vou conseguir. Eu digo, pois se você tem coragem, vamos deixar a vergonha de lado e vamos junto, que a gente consegue. E aí ela já chamou a filha dela, que é a minha prima, né, sobrinha da minha mãe, e nós fomos se organizando. E aí eu já combinei com ela, eu falei, Maria, a gente vai ter que ir no sítio, que é lá no sítio Cipó, onde eu contei lá no começo da minha história. Fui na casa da irmã do meu pai, na casa da irmã da minha mãe, na casa da irmã da tia dela, que nós somos prima legítima. A mãe dela é irmã da minha mãe, dessa Maria que eu estou falando. E daí a gente foi batendo de porta em porta, aí tinha aquela história de pedir pro marido deixar, se o marido deixasse, que é uma cultura entre a família da gente. Se o marido não deixar, ninguém faz nada.
Mas aí eu fui conversando e fui explicando que não ia ter homem, no caso era só nós, para a gente brincar. E, graças a Deus, devagarzinho a gente foi se organizando e eu já montei o grupo com 20 mulheres. E aí, como será o nome Marinês do grupo? Aí eu falei, ó, meu Padre Cícero tem loja Padre Cícero, rua Padre Cícero, escola Padre Cícero, vamos botar Frei Damião, que ele também é santo. Coco Frei Damião, e ficou batizado como Coco Frei Damião. E eu fui para a escola, lá onde meu cunhado dava aula, eu levei, foi a minha mãe, mais 2 tias minhas, e aí a gente fez a nossa apresentação, que eles chamam de oficina, né? E fomos muito bem recebidos. A partir desse primeiro passo que a gente deu na escola, começaram-se a abrir porteiras e portões. Todo mundo queria ver o coco da Marinês. A gente foi cada vez mais ficando empoderada, criando a nossa própria história, cuidando das nossas raízes, contando a nossa história para todo mundo. Só que a minha prima Maria, ela já dançava desde criancinha no coco de Tio Dionísio. Ela sabia todas as rodas, que tem uma hora que a gente chama de roda, tem outra hora que a gente canta coco que chama de coco trocado. Tudo isso eu sabia, mas eu não sabia, fazia a diferença, como nós falamos, na nossa linguagem aqui. Eu não sabia definir qual era o coco de roda e qual era o coco trocado, e para mim, tanto faz. Para mim era uma coisa só, o que eu queria era brincar. Eu falava, Maria, tu fica cantando, que tu já sabe. Ela, não, vai ser você. E a gente ficou naquele jogo do empurra-empurra. Tu vai, enfim. Tem um tio meu que tem uma banda cabaçal chamada Santo Antônio, que é todos os meus tios, irmão da minha mãe, irmão do meu pai, enfim. Eles iam se apresentar aqui em Juazeiro, no Sesc. E o meu tio Expedito, que é irmão da minha mãe, que ele toca pífano, falou, filha, amanhã nós vamos se representar lá no Sesc, vamos mais nós, para nós te apresentar o de Freitas, que é o professor de Freitas, que é o da orquestra, o Manuel Cariri, a qual também eu já tive o prazer de trabalhar 5 anos com ele. E eu falei, então, eu vou, e a gente foi. Chegou lá, eles se apresentaram, quando terminou, ele disse, olha, de Freitas, aqui é a minha sobrinha, a Marinês, ela fez um coco só de mulher, e se não for pedir demais, eu gostaria muito que você fosse ver a brincadeira dela, a brincadeira é muito boa. E aí ele se comprometeu, ele falou, não, sem nenhum problema, dona Marinês, queria um ensaio. Aí agora eu não consigo lembrar, mas eu falei a data que era o ensaio, né? Que era no sábado, à tarde e tudo mais. E ele mandou uma das moças lá que trabalhava com ele, agendou com essa moça, a moça foi, tirou as fotos lá, com a gente brincando, lá no fundo do quintal, e levou para o de Freitas no Sesc. E a gente não imaginava de nada que ia acontecer. E depois, eu acho que com uns 8 dias, foi muito rápido. A mulher do de Freitas apareceu lá na minha casa, que eu morava em outro bairro, não era aqui. Eu morava lá no bairro João Cabral. E aí ela chegou de manhã cedo lá em casa. Marinês, eu falei, oi. Aí, eu sou a esposa do de Freitas e tudo mais. Eu falei, entra. Ela entrou e a gente começou a conversar. Aí ela disse, olha, eu já vim te convidar para vocês fazerem uma apresentação no Crato, com coco. Nossa Senhora, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, tem certeza? Ela disse, é verdade. E aí bateu nervoso. Eu falei, ó, brincar no quintal é uma coisa, agora diante de um público eu já não sei se vai dar. Aí esse tio Expedito que me levou até o Sesc, eu chamei ele para ficar ensaiando com a gente. Aí ele foi me ensinando como era que eu pegava no ganzá. Eu falei, tio Expedito, mas eu não sei fazer rima. Ele respondeu para mim, minha amiga, ninguém sabe. Ninguém sabe fazer rima. A rima, ela já vem feita. Então, você tem que estar preparada, você está com um ganzá na mão, balançando o ganzá e cantando um coco. De repente, você olha para alguém e vem uma rima. E aí, você aproveita aquele momento e vai falando a tua rima. Você é quem vai fazer o ritmo da tua rima, ela já vai vir na tua cabeça. Sim. Ensaiamos até 2 horas da manhã para apresentar. Quando chegou lá na hora da apresentação, que eu olhei assim, eu vi os meus tios lá do outro grupo, deu um branco na minha cabeça, sumiu tudo.
E sumiu tudo, nem o meu nome eu lembrei, de tanto nervoso que eu fiquei. Agora com vocês, a mestra Marinês, de Juazeiro, o Corpo das Mulheres e tal. E eu me deixei levar com ele falando e eu fui andando na mente dele, ele falando e eu fui acompanhando. Só que eu não sabia que essa palavra mestre, ela tinha tanto peso. E na hora eu senti um fardo muito grande na minha costa. E as meninas olhando para mim, eu olhava para elas e não sabia o que eu ia fazer. O meu olhar só era para a porta, onde eu estava vendo as outras pessoas, do grupo ao qual eu participava. Minha mãe olhou para mim, eu olhei para ela, e aí a gente fez aquele... Que eu estou olhando ali para ela agora, naquela foto ali, que ela agora está lá no andar de cima. E eu olhando para ela olhando para mim, e ela querendo falar alguma coisa. E eu falei, meu nome é Marinês. E eu sou filha de Marinha. E eu já comecei, peguei o ganzá, esqueci tudo. Eu tinha feito tudo bem direitinho, ensaiar a minha chegada e tudo mais. Mas na hora, como eu acabei de falar para você. Aí eu digo, meu nome é Marinês. Aí eu comecei a cantar. Meu nome é Marinês, sou filha de Marinha, sobrinha de Tidunis, o que canta cor que faz rima. Eu vi o aboi do vaqueiro, eu vi o gado passar. Menina, abre a porteira e deixa o gado entrar. Quando eu fiz o gesto com a mão para elas, antes de eu falar, já pegaram a minha rima, que era o que meu tio falava. E aí eu posso contar para vocês, com toda a segurança que eu tenho. A partir desse momento, eu não sei para onde foi os cocos que eu ensaiei. Foi vindo uma rima atrás da outra, e eu cantando, e essas meninas dançando, e o povo batia palma, daqui a pouco estava todo mundo dançando junto. E a sensação que eu tinha naquele momento, que eu não estava ali, era como se eu estivesse flutuando. Eu não era mais eu. O nervosismo, digamos que passou. Eu consegui fazer a apresentação no tempo que era para ser. Saímos dali, aí fomos lanchar. Depois a gente veio embora para casa e foi só alegria. E o nervosismo também nos acompanhando, porque aí o pessoal começaram a aparecer lá na minha casa para me dar entrevista, para me falar sobre a história do corpo, porque sou mulher, enfim. E é isso. Só existiu uma pessoa aqui na região do Cariri. Essa pessoa fez trabalho não só com a gente, da história do coco. E essa pessoa provou, deu uma resposta de todos os trabalhos que fez. Se chamava Sérgio, ele era de Cuba. E a esposa dele de outro país, que agora eu não consigo lembrar. Eles vieram aqui para o Cariri. Inclusive, ele fez todo o trabalho deles baseado na história do coco, né? Depois que ele se formou, e ela também, ela era professora da universidade aqui de Juazeiro, da UFCA. E eles voltaram, mas ele deixou toda a nossa história registrada. Nessa época era difícil, a gente não tinha condição de fazer um DVD. Ele fez DVD pra gente. Ele fez e-mail, que a gente não tinha nem noção que era isso. Esse aqui é o pesquisador Sérgio Arias Gonzalez. Ele fez um trabalho sobre os grupos no Cariri, que a senhora estava falando? Sim, a gente, graças a Deus, Deus nos deu esse presente, né? Desse rapaz aparecer aqui no Cariri e me procurou. Eu estava nesse dia trabalhando, e aí ele chegou e a gente conversou. Ele marcou que ia lá na sede, foi e se interessou pela nossa história e fez um lindo trabalho conosco. Escreveu toda a história do nosso grupo, como você pode ver aí. Tem foto, tem uns videozinhos, né, que está guardado por ali. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado nesse mundo de meu Deus uma pessoa que se interessou pela nossa história e nos deixou algo que eu possa mostrar para dizer que um dia nós fomos servidos como pesquisa. É bonito, né? O trabalho, ele não só fala... É um trabalho, na verdade, diferente do que eu falei, especificamente
sobre o coco Frei Damião, né? Mas ele também fala sobre empoderamento feminino, cultura popular tradicional e desenvolvimento sustentável. Assim, os elos que ele faz, as ligações que ele faz são muito importantes, né, para o trabalho. Muito bonito. E aí você tem também um livro da pesquisadora Carmen. A Carmen a gente descobriu aqui conversando, que foi minha orientadora na graduação. É um presente para mim também, descobri que ela estava aqui com a senhora. Por questões da história do nosso coco ser só mulher, e meus tios, não todos, mas alguns dos meus tios, eles faziam muita crítica por questões da gente ser mulher, nós não tínhamos força na canela para dançar coco, que ninguém não ia ver o nosso, não ia deixar de assistir um coco de homem, ou seja, do mestre Dodô, no caso, para assistir o nosso, sabe? Tudo isso aí me deixava muito triste e eu ficava, muitas vezes, eu queria até desistir. Falei, mas eu não vou desistir. E eu encontrei no seu Sérgio toda a coragem que eu queria ter para levar essa vida, aliás, para levar essa história adiante. Mas eu não podia contar ela só, eu tinha que ter alguém para partilhar. E essa pessoa foi ele, que se interessou. Falei, seu Sérgio, pois se o senhor quiser, a gente vai lá para o sítio, eu vou lhe provar. Porque assim, ele fazia uma entrevista comigo do jeito que você está fazendo hoje. Daqui a 8 dias, se você fosse lá no mestre Dodô para falar com ele, e você ao menos sonhasse de tocar no meu nome, minha nega, aí o negócio desabava. Ainda hoje ele faz, quando ele tem uma oportunidadezinha, ele não fala bem de mim, por questões que a palavra na verdade é essa, sabe? Que ele dizia, a Marinês inventou esse coco, aí vai acabar com o nosso, o pessoal não vai, enfim, coisas de mente pequena, isso não significa nada. E eu passei uns perrengues, viu? Passei uns perrengues grandes eu em apresentação, e quando chamava ele para falar da minha pessoa, ele falava em alto e bom tom. Ela disse que é mestra, mas para mim ela não é. Porque a história que ela conta é a mesma que eu conto. E aí eu ficava muito, muito triste por questões dele. Assim, ele não me dava a força que eu queria que ele, como meu mestre, já que ele não quis me acompanhar do jeito que eu queria que ele fosse diferente, mas ele achava que eu estava roubando o espaço dele. Na verdade, era isso. Mas graças a Deus que passou. Quando ele viu que não podia mais lutar comigo, ele estacionou, desistiu. Porque as pessoas foram vendo, eu estou sempre mostrando, estou sempre falando. Se você me perguntar, mestre Marinês, de onde vem a origem da história do coco? Não me pergunte, porque eu não vou lhe responder. Porque eu não sei. Ele fala que o coco veio lá da África, o coco foi não sei quem que inventou. Eu não preciso e nem quero saber disso. Mas o que eu conto, que eu sei que eu estou com o pé no chão, é a minha história. Eu sempre falava que um dia eu ia contar a minha própria história. E a minha história é essa.